Quando a gente olha, né, para o Japão, a gente sempre ouviu dizer, né, que o Japão é um país muito disciplinado, um país que as empresas, né, a economia, ela é muito bem organizada, muito bem planejada. E isso é um dado muito interessante. Na década de 70 e 80, né, quando o Japão emergiu aí como uma grande potência econômica, todos os estudiosos e as lideranças dos outros países passaram a olhar o Japão como foco, né, e entender o que tinha ali de diferente, que eles elevavam, né, a produtividade de uma forma incrível, que os Estados Unidos, que até então era o modelo, não estavam conseguindo. E eles observaram que o modelo americano de olhar somente para os resultados trimestrais não era suficiente. O que o Japão tinha como implementação, né? Ele trabalhava muito focado em flexibilidade, né? Então as pessoas, elas faziam a sua atividade, mas eles também eram flexíveis para fazer atividades que eram necessárias naquele momento. Eles pensavam também, eles calculavam incertezas e eles pararam para pensar em não fazer planos a longo prazo, e com isso eles desenvolveram o conceito de just in time, que é você produzir conforme os pedidos, né, conforme a necessidade. Então também para economizar armazenamento, logística, uma série de coisas. Então a produção, ela começou a ser feita através de um planejamento já do que havia sido comprado para um mês, para 3 meses. Então, a gente sempre ouviu no ambiente, né, corporativo que os asiáticos, eles planejam mais tempo. E a gente vê hoje as grandes empresas trabalhando aí, normalmente né, as grandes empresas e as empresas que têm bons resultados, que atingem os seus resultados, que são eficientes, trabalhando no planejamento das ações aí por 3 meses, num ano anterior ao ano o ano fiscal, que a gente costuma dizer, e também eu planejo o 2022 no 2021. Então eu sempre estou um ano à frente de planejamento, né? Por quê? Porque existem investidores, e investidores, eles investem o dinheiro onde existe o menor risco, né? E para existir o menor risco, as pessoas, né, as grandes lideranças, os CEOs, eles precisam, os presidentes, os donos de empresa, eles precisam mostrar ali um cenário factível, né, onde, claro, que investidores vão olhar muito números, e por isso que a liderança de cada área é muito importante, que você não vai estar ali olhando o número em si, mas você vai estar olhando como é que eu faço, né, como é que eu incentivo, como é que eu trabalho, como é que eu coordeno, né, gerencio a minha equipe para chegar a esses resultados que foram comprometidos, que vão ser comprometidos com acionistas, com presidentes, com parceiros, enfim, né, com quem quer que seja. Quando, por exemplo, você decide casar, o que você faz? Você faz um planejamento, né? A gente vê aí assessorias de matrimônios, de casamentos, né, que vão fazendo ali um planejamento do que é necessário fazer, qual o período, qual o investimento. Então tem tudo ali um trabalho de 5, né, que a gente chama de 5 Ws e 2 Hs, que é o que, como, porquê, onde, quanto custa, por quanto tempo. Ou seja, você responde ali 7 perguntas básicas, né, e você já tem um planejamento estratégico de uma atividade que você queira realizar. Então, você sabendo quais são os objetivos que você precisa atingir, né? E você sabendo a capacidade que a sua equipe tem de entrega, né? E você é a pessoa mais especializada, a pessoa mais, vamos dizer, mais habilitada para dizer o que a sua equipe é capaz ou não de fazer. Agora, se você não conversa com a sua equipe, você vai ter um problema. Por isso que a liderança influente, ela está muito próxima da sua equipe. Ela está ali conversando no dia a dia, ela senta do lado, ela ouve, ela pergunta, ela acompanha os resultados, né, para entender se aquilo que foi traçado como metodologia e rotina para garantir que os resultados aconteçam, de fato, estão sendo realizados dentro do prazo. E se não estiver, né, não é que vai ter ali um grande estresse, mas pelo menos você já está diariamente, né, ou semanalmente, mas eu diria que é importante você olhar diariamente os números, né, dos resultados que você precisa atingir, porque eles vão te guiando e vão te permitindo fazer ajustes no decorrer do tempo, no decorrer do mês, no decorrer do período que você tem de entrega, e ninguém tem um grande susto no final do prazo, no final do período. Líderes influentes estão sempre ali, né, muito atentos para
facilitar, para identificar dificuldades e oportunidades e alinhar isso com as altas lideranças, porque é isso, gente, um líder ele precisa, tanto da mesma forma que você é a pessoa responsável por levar, comunicar, né, e ajudar a comunicar as estratégias e ajudar na realização delas, você também é o interlocutor para os líderes superiores a você. Então você também tem como função levar para a sua liderança ou para a alta liderança as dificuldades que a sua equipe está encontrando, que você está encontrando, tá? Então isso é uma coisa que vale muito a pena a gente olhar, né? E eu vou dizer para você que o que difere, né, um grande líder, um líder influente, um líder que é admirado e um líder que consegue ir para casa sem aqueles sentimentos de culpa, né, de que está devendo e que falta coisa para entregar e que precisava ter mais 4 horas no dia ou que o dia tivesse 30 horas para poder entregar tudo aquilo que é necessário, é o planejamento. É o líder que faz o planejamento, que conhece bem a sua equipe e que implementa, né, implementa o planejamento, ensina os seus liderados a fazer o planejamento, trabalha no desdobramento dessas atividades, né, de como chegar ao resultado e acompanha efetivamente para que ninguém tenha ali um grande susto ou uma grande surpresa.